Quero comentar com você neste vídeo sobre a mobilização forçada lá na Ucrânia, que tem uma novidade aí, né? O comando ucraniano emitiu um documento proibindo, né, entre aspas, a mobilização de cidadãos a partir de 60 anos de idade, tá? E também com menos de 25 anos de idade. E aí eu quero falar para você também sobre isso, inserir uma informação dentro dessa informação, é de que essa determinação não vai servir para nada, tá? Porque já havia uma indicação de que as pessoas com mais de 60 anos não fossem mobilizadas à força, tá? E também aquelas com menos de 25 anos também não fossem. Só que os recrutadores não estão se importando com isso. Por que será? Eu vou explicar para você neste vídeo, tá? Situação bem complicada para a Ucrânia nesse sentido. A Ucrânia também tentou fazer novas ofensivas lá em Kursk. E armas importantes do Ocidente foram destruídas pelas Forças Armadas da Rússia. Além disso, quero comentar neste vídeo com você sobre a situação de Ugledar, inclusive sob os olhos de uma publicação ocidental aí, né? Importante. O que está acontecendo em Ugledar, né? Ugledar pode cair para o comando da Rússia nos próximos dias. Segundo o Ocidente, a queda de Ugledar pode ser em semanas. Tem gente que fala que pode ser um mês, né? Ou 2 meses, portanto meses. Ugledar pode cair, de fato, em semanas, Ugledar pode cair nos próximos dias, porque é impressionante como as coisas estão acontecendo para a Rússia lá e também para os ucranianos lá na cidade fortificada de Ugledar, que é uma cidade fortaleza importantíssima aí, que é um dos símbolos da resistência ucraniana. Veja, derrotar Ugledar, na verdade, derrotar a Ucrânia em Ugledar, significa derrubar um dos símbolos da resistência da Ucrânia nessa fronte sul, que é tão importante, mas tão importante para, né, a manutenção para a Ucrânia do Donbass, né, e para a tomada pela Rússia do Donbass. O que seria a libertação do Donbass, da Ucrânia, do jogo ucraniano pelo resto da vida, né? Para aqueles que lá vivem e acham que a Ucrânia não cuida muito bem das pessoas, né? Tudo isso não é tão importante como a última notícia aqui que eu quero trabalhar com vocês. Esta aí é realmente impressionante, tá? Houthis do Iêmen, eles mesmos, atacaram o quê? Não, não é isso, gente. A notícia que está circulando aí, muito potente essa notícia, tá? É de que a Rússia está discutindo neste momento a transferência de mísseis hipersônicos para os Houthis. Que míssil, né? Qual é o tipo de míssil hipersônico que a Rússia está a transferir para os Houthis? O que isso pode fazer com o Ocidente, gente? Tem gente tremendo já com essa história aí, né? Tem gente tremendo porque os Houthis estão fazendo um estrago, né? Estão derrotando, né? Estão derrotando os Estados Unidos, os seus amiguinhos, o Reino Unido, né? O seu fiel escudeiro, né? O Sancho Panza, né? Dessa história aí, né? O Reino Unido é o Sancho Panza, né? Dos Estados Unidos, né? Os Houthis estão destruindo os Estados Unidos, o seu Sancho Panza, né? E outros amiguinhos ali, né? Aqueles disfarçados, aqueles que não têm vergonha na cara, né? Que estão lá apoiando Israel abertamente, né? Em relação àquilo que Israel está fazendo lá em Gaza, né? Mas que se fazem de bons mocinhos, né, Macron? Tipo França, Alemanha, né, shows? Alemanha e outros, na Itália, né? Que a Itália também... Ninguém fala da Itália, né? Mas a Itália também apoia, né? Então, esses amiguinhos aí são todos eles tremendo com a possibilidade da Rússia fazer essas transferências. Veja, em geopolítica, quando a gente fala que isto pode acontecer, em boa parte das vezes, isto já está acontecendo, tá? Então, essa notícia é realmente muito importante. Vamos começar aqui com essa história lá de Kursk, né? A Ucrânia tentou algumas tentativas ali de ofensivas. As missões de assalto saem para fazer assalto, né? Muitas não voltam, né? Desaparecem. Muitos soldados desaparecem, ninguém mais fica sabendo sobre eles. Ninguém mais. Quando podem, se rendem. Fogem para a floresta e se rendem, né? Mas nas últimas 24 horas aí, foram algumas tentativas que eles fizeram, inclusive na direção de Lyubimivka, que é uma área importante que a Rússia dominou, controlou algum tempo atrás, né? E no seu entorno há muitos combates, né? A Rússia conseguiu ali repelir 3 tentativas ucranianas ali naquela região.
foram pelo menos 50 soldados ucranianos mortos, né? Nessas 3 tentativas aí. 3 tanques foram destruídos. 2 desses tanques são os Leopard 2, né? A Alemanha enviara, algum tempo atrás, mais um lote aí, né? A Alemanha e outros países da OTAN, de Leopard 2 para a Ucrânia. Sobretudo para a Ucrânia utilizá-los em Kursk, né? Pois é, mais 2 viraram pó, né? Foram totalmente destruídos aí pela Rússia, tá? Então, lá em Kursk a gente precisa sempre lembrar, né? O pouco tempo, né? O pouco tempo que a Rússia está lá, está enfrentando os ucranianos em Kursk, né? Daquele pouco tempo, desde aquele dia em que a Ucrânia invadiu Kursk até hoje, foram mais de 17 mil. Algumas fontes falam em quase 20 mil pessoas, soldados, né? Soldados que a Ucrânia já perdeu em Kursk. E vamos lá, né? Assim, foram mais de 1.800, gente, né? Mais de 1.800 unidades ali enfim, de peças, né, militares, peças bélicas, incluindo 130 tanques. 130 tanques que a Ucrânia perdeu em Kursk. Um absurdo, sem dúvida nenhuma. E o comando ucraniano emitiu ali um documento, né, proibindo a mobilização forçada de cidadãos com mais de 49 anos de idade, né, e menos de 25. Gente, estão falando de soldados de 50 anos, é isso? Qual a novidade? Tem gente com mais de 60 que está lutando no fronte ucraniano. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Mais de 60 que foram mobilizados à força, tá? É isso mesmo. Já havia uma determinação do comando, que agora vira um documento, né? E ninguém estava se importando com isso. Na Ucrânia todo mundo sabe ali, nas principais cidades, que quando os recrutadores chegam não adianta. Eles colocam no carro, quando eles colocam no carro já era. A pessoa pode apresentar documento, pode mostrar que é menor de idade, não interessa. Eles não voltam mais atrás. Eles levam para o centro, as pessoas ficam ali um tempo, depois são jogadas ali num treinamento que às vezes compreende ali, em alguns casos, né, até uma semana, né? Uma semana de treinamento. E aí o civil, né, fardado vai para o fronte, porque não é um militar, né? É um civil fardado que vai para o fronte. Se a pessoa tem uma semana, 2, 3 semanas, até um mês, né, de preparação, não deixa de ser um civil fardado. Não é um militar. Você não constrói um militar em um mês, né? Então, por que o CISC primeiro emitiu esse documento aí? O CISC, o comando-em-chefe, né? Porque ele percebeu já que está havendo um problema na sociedade. A sociedade ucraniana não está aceitando, há riscos, inclusive, de levantes em alguns locais em virtude dessa mobilização forçada. A situação está muito grave. E também, isso é mais importante ainda, tá? Pelo menos para o Kursk, né? Vários empresários estão reclamando. Tá? Enquanto a população reclama, eu estou pouco me nichando para a população, né? Agora, quando os empresários reclamam, aí é diferente. Então, ele emitiu esse documento aí. Que as pessoas não podem se mobilizar, jovens com menos de 25 anos não podem, inclusive aqueles que têm uma aptidão física limitada, porque qualquer um é jogado no caminhão e leva, né? Naquelas peruas, né? E levam para o fronte. Tá. Ele emitiu esse documento em virtude dessa pressão aí, e também do medo de levantes, né? De insatisfação aumentando cada vez mais nas cidades ucranianas, mas os recrutadores não estão se importando com isso. Sabe por quê? Porque os recrutadores, esses cartórios, né, que eles chamam de cartórios, né, de recrutamentos, e os seus recrutadores viraram uma instituição bem mais poderosa do que se imagina, e elas passaram a controlar várias situações, né? Virou um negócio para esses recrutadores, para esses centros de recrutamento, né, esse trabalho de recrutar pessoas, até porque muitas vezes eles cobram muito dinheiro para que as pessoas não vão, né, recrutadas não vão para o front. Não tem dinheiro aqui, então tchau, né? Eu tenho dinheiro, fala aí sua conta, mostra o dinheiro, tá, manda pra gente. É mais ou menos assim, virou um negócio, tá? E ficou tão poderoso esse negócio aí, que eles desafiam hoje as normas e as solicitações, e agora também um documento aí que foi assinado pelo comando-em-chefe para que não seja mais recrutado pessoas acima de 49 anos. Isto vai continuar a acontecer na Ucrânia, porque já houve uma ordem para que isso não acontecesse e tudo continuou da mesma maneira, tá? Bom, lá em Ugledar, como é que estão as coisas em Ugledar? Fica comigo que eu vou falar dessa questão aí dos notícias, que é muito importante, tá? É muito importante mesmo. E olha, eu acho que é uma das notícias assim que o Ocidente está esperando por isso, né? Vai ter, tá?
unidades ucranianas tentam, de qualquer maneira, gente, de forma desesperada, fugir de Ugledar sob fogo da artilharia russa. É isso mesmo. A artilharia tem o domínio do fogo ali de todas as áreas de fuga, né? As rotas de fuga, portanto, estão sob controle do fogo da artilharia russa. Os remanescentes da 72ª Brigada Mecanizada Separada das Forças Armadas Ucranianas iniciam iniciaram, né, uma retirada completamente desorganizada ali de Ugledar. Isso segundo a Forbes, tá? A Forbes que está falando disso. Muito provavelmente, segundo a própria Forbes, né, eles, os soldados da 72ª Brigada, né, tentaram escapar na Epifania, né, palavras da Forbes, tá? Todas as rotas de fuga estão atualmente sob controle de fogo da artilharia russa. Aspas para Forbes, né? Ugledar, na região de Donetsk, que tem sido uma fortaleza inexpugnável para os russos desde o início do conflito, parece destinada a ser finalmente capturada nos próximos dias. Escreve a Forbes, né? Bem, também observa a mesma publicação, né, que no dia 25 agora de setembro, ou seja, no dia 25 de setembro, que você sabe de que dia que eu estou falando, né? O assalto à cidade pelas tropas russas, ao contrário do que aconteceu em outros momentos, né, foi bem sucedido, muito bem sucedido. O grupo ucraniano, né, chamado Front Legions Insight enfatizou que a situação em Ugledar é crítica e estas são provavelmente as últimas etapas de sua defesa. Fechando aspas aqui para esta revista ucraniana. O analista da Forbes, né, o David Axer, observou que a 72ª Brigada de Infantaria Mecanizada começou a recuar lentamente para posições mais seguras, né? Ele também considerou óbvia a razão pela qual Ugledar caiu sobre o controle da Rússia. Caiu, palavras da Forbes, né? Então, aspas aqui para o David Axel. Embora as tropas russas estejam sobrecarregadas ao longo de toda a linha de frente, as forças inferiores ucranianas estão ainda mais sobrecarregadas. É fato, né? Falou óbvio, né? As defesas ucranianas no leste estavam cedendo mesmo antes do Estado-Maior, lá em Kyiv, né, ordenar uma ofensiva através da fronteira para a região de Kursk, no mês passado. Tá? Agora, eles estão dobrando ainda mais rápido. Aspas fechadas para o Axel. Bem, no dia de hoje, né, a artilharia e a aviação russa criaram um inferno de fogo para o grupo Ugledar, as Forças Armadas da Ucrânia, e muitos soldados hoje morreram tentando sair de Kursk. A situação é grave, é muito grave. Todas as rotas de fugas estão fechadas, estão sob fogo da artilharia russa. O que significa isso? Significa, neste momento, que o melhor para os soldados ucranianos, lá em Kursk, neste momento, é levantar a bandeira branca, tá? Tentar se render, porque todas as tentativas de fuga até agora, nas últimas horas, não redundaram em nada que não tenha sido a morte dos soldados ucranianos, tá? Não tem como, né? A Rússia já conquistou Ugledar. Isto vai virar algo formal nos próximos dias. Vamos lá, gente, a principal notícia aqui. A Rússia discute a transferência de mísseis antinavio. Qual deles? Onyx para os OTIs. Trata-se de um míssil hipersônico, tá? A Rússia, através da mediação do Irã, está conduzindo neste momento negociações secretas com os OTIs sobre o fornecimento de mísseis de cruzeiro antinavio P-800 Onyx na versão Yakhont, né? Relata a Reuters, né? Citando fontes ocidentais e regionais. A agência observa que a Rússia ainda não tomou uma decisão sobre a transferência de mísseis. Pareceu bastante honesto nesse caso aí, falar que a Rússia ainda não tomou essa decisão, porque mostra que não... Esse dado mostra que pode ser bastante objetivo aqui essa tratativa da Forbes desse assunto, né? Senão eles falariam, né? Já enviou, não sei o que e tal. Então quando ele coloca a dúvida aqui, isso é jornalismo, tá? Eles erram na maior parte das vezes, né? Eles sempre defendem um lado, que é o lado ali da OTAN, mas neste caso aqui é importante essa observação, tá? Segundo a Reuters, os iranianos são mediadores nessa negociação, mas não querem aderir a elas. Outro ponto para a Reuters, porque
em geral eles falariam o seguinte, né? Os iranianos estão apoiando, estão tal, não sei o que tal. Embora os iranianos possam sim estar mediando essa negociação, mas bem favoráveis para que ela funcione muito bem e os mísseis sejam entregues aos Houthis, tá? Outras fontes dizem que os representantes da Rússia e dos Houthis se reuniram pelo menos 2 vezes este ano em Teherã. Parece que isso é verdade mesmo. Esperando-se mais reuniões aí nas próximas semanas. Então, tudo indica que vão se reunir nas próximas semanas. E se isto vai acontecer, é porque de fato, né, não vão se reunir para ficar falando sobre olha como a lua tá bonita, né, essa coisa toda, né? Bom, os mísseis P-800 Onyx, né, com um alcance de 300, até 300, né, 300 quilômetros, dizem os especialistas, permitirão aos Houthis, né, atingir com mais precisão os navios comerciais no Mar Vermelho e aumentarão a ameaça aos navios de guerra dos Estados Unidos e da Europa que os protegem. O porta-voz Houthi do Iêmen, o Mohammed Abdeslam, quando foi questionado por repórteres sobre as negociações, essas negociações, disse que eu não tenho ideia do que vocês estão falando, né? Os interlocutores da Reuters, né, observam que a decisão de fornecer mísseis aos Houthis, tá, pode estar relacionado com a posição, é claro, né, com a posição dos países ocidentais que discutem a possibilidade de permitir à Ucrânia que dispare armas de longo alcance contra alvos na profundeza do Estado russo, né. Esses mísseis aí, o Onyx, né, na sua versão Yakhot, é considerado um dos mísseis antinavios mais avançados do planeta, tá? Foi projetado para deslizar, olha só que interessante, né? Esse míssil foi projetado para deslizar pela superfície do mar. Absurdo, né? Absurdo como essas coisas são tecnológicas, né? Evitando a detecção, evitando que seja detectado a uma velocidade 2 vezes maior que a velocidade do som, né? Dificultando evidentemente a sua interceptação. A Fabian Hans, né, que é um especialista em mísseis balísticos do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, né, acredita que a transferência de mísseis Onyx pela Rússia para os rebeldes Houthis, né, será um momento decisivo para a segurança regional, né, eu diria mundial também. Mas o que são esses mísseis aí, né? Esses mísseis, na verdade, o que são? Vamos tentar entender um pouco mais, né? Qual a sua importância, na verdade, neste caso aí, para mudar totalmente as coisas ali no Mar Vermelho? Esse chamamento começou a ser desenvolvido em 2002 pela Rússia, ou seja, já temos aí 20 anos, né? 2002, 22 anos, 23 anos, né? No caso, indo para 23 anos, né? De acordo com estudiosos da área, trata-se de um míssil antinavio supersônico e hipersônico, né? Que pode carregar uma ogiva de 200 a 250 quilos, né? Esse navio, gente, esse míssil, ele foi muito modernizado, tá? Então, o que está sendo dito aqui ainda talvez seja coisa muito anterior ao que ele realmente representa, tá? Esses mísseis são disparados verticalmente de lançadores que podem estar em submarinos. Houthis talvez não tenham nesse momento submarinos, não tem, né? Navio de superfície e plataformas terrestres. Isso é muito importante. A Rússia já atacou a Ucrânia com um desses mísseis disparando a partir de uma plataforma terrestre na costa do Mar Negro, tá? Apesar de originalmente, né, seu míssil antinavio, o Onyx também pode ser utilizado para atacar outros alvos, como navios de superfície, comboios e alvos terrestres, tá? O míssil tem capacidade de atingir objetivos entre 120 e 300 quilômetros, né, de distância e pode voar a uma altitude de 14 mil metros, né? Até descer para alcançar o seu alvo e destruir tudo, tá? Então, a possibilidade, na verdade, da Rússia armar os Houthis tem muito a ver, sim, com essa ameaça que o Ocidente faz à Rússia constantemente, né, de permitir à Ucrânia que ataque a profundidade do seu território. Acho que essa ação da Rússia é uma ação importante, tá? Tem que parar de aceitar tudo isso e não fazer absolutamente nada, tá? Então, na verdade, é uma resposta importante e acho que a Rússia tem que gerar essa permissão e entregar esses mísseis, evidentemente, ali para os Houthis, independente da autorização do Ocidente. Porque aí a Rússia se coloca na linha de frente, né, da pressão ao Ocidente. Não fica apenas esperando, porque
Porque essa é a postura da Rússia. A Rússia só ataca quando é atacada. Ela só ameaça quando ela é ameaçada. E muitas vezes quando é atacada não ataca, muitas vezes quando é ameaçada não é ameaça. Porque na verdade, ao contrário do que todo mundo fala, a Rússia não quer uma guerra, não quer fazer a guerra. A Rússia, no caso, quer apenas se defender dos seus inimigos. Então é muito importante que a Rússia se coloque um pouco também na linha de frente, porque a Rússia é uma potência bélica, é uma das mais importantes do planeta, né? Do ponto de vista nuclear, é a mais importante de todas, né? Os Estados Unidos não chegam nem aos pés do que significa a Rússia do ponto de vista nuclear, né? E uma potência dessa não pode ser tão pressionada como está acontecendo neste momento. Então é muito importante essa decisão, e eu diria para você algo muito, muito relevante também. É provável que esses mísseis já estejam sendo entregues aos Houthis. Tá bom, gente? É isso. É isso.